Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Louvamos a Deus pela vida de todos. E você já tem um compromisso marcado comigo, né? Toda manhã, 7 horas, estamos aqui para aprender a palavra de Deus, né? Isso é muito importante para o irmão ser edificado. O primeiro propósito da leitura da Bíblia, da meditação, é nos edificar, é nos confortar. A Bíblia diz que o propósito, está lá em Romanos 15:4, dos ensinos bíblicos, é nos promover para a vida eterna. Não é para eu ser pregador, não é para eu ser um grande expositor. O primeiro propósito é trazer edificação, alento, paz, santidade, crescimento para a minha vida espiritual, comunhão com o Pai. Esse é o propósito da leitura bíblica. E aí a irmã, o irmão que está aqui, que é pregador, a irmã que é professora da escola dominical, pode usar o texto bíblico, a análise que nós fazemos aqui, para o seu crescimento. Você está ouvindo? Olhar para o Cordeiro de Deus. Procura aí no celular, ouvindo aí. Se estás cansado, qual 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Você que tem a sua harpa, vamos cantar juntos. Pode adorar a Deus aí também. Se estás cansado, se pecado, mas se desligar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele todo foi para me salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Eita, hino bom, meus irmãos. Vamos lá. Hoje nós vamos finalizar 29, 35 a 46. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme que o tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás.
Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte, 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com sua oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque sorremos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aqui esse texto que nós estamos lendo, queridos, ele é maravilhoso. Apesar de ser um texto do Velho Testamento, se lembre, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Não caducou, não envelheceu, se cumpriu e tem princípios bíblicos que servem para nós. Ok? Tem princípios bíblicos que servem para nós. O que nós podemos analisar quando a gente lê o Velho Testamento é que desde o momento que o homem sai do plano de Deus, perde tudo aquilo que Deus deu para ele. Deus colocou o homem no jardim, Deus deu os melhores frutos, Deus deu a terra, Deus deu uma liderança coparticipativa. A liderança não foi dada só para o homem, a liderança foi dada para o homem e para a mulher. Está lá em Gênesis 2. Porém o homem peca, e quando o homem peca, Deus expulsa ele do jardim com a sua esposa. Mas mesmo esse Deus, vendo que o homem pecou, puniu, Deus procurou trazer esse homem de volta para si. Quando você lê a Bíblia, eu fico pensando como é que a pessoa tem a ideia de dizer que Deus criou uma pessoa para a destruição. Primeiro, Deus criou Adão, e Adão, no aspecto federativo, ele representa toda a raça humana. E quando Adão peca, Deus sempre procurou trazer Adão de volta. Deus sempre procurou trazê-lo para próximo de si. Isso mostra que Deus deseja que todos sejam salvos. Agora, o que nós podemos analisar é que a maneira que Deus vai usar para trazer esse homem para perto de si são os sacrifícios. Quando você lê Levítico, que nós vamos, depois de Êxodo, vamos chegar em Levítico, essas repetições de sacrifício. Por quê, pastor? Por que sacrifício todos os dias? Por que esse monte de sacrifícios? Por que esse montão de ofertas? É porque Deus queria trazer o homem para próximo de si. E ele vai fazer isso até com o desfecho da vinda de Jesus. Aqui nesse texto que foi lido, nós temos a consagração dos sacerdotes, que durava 7 dias, e a consagração do altar. E nós temos o altar, coloca bem aqui, meu bem. Nós temos o altar do sacrifício, era onde tudo seria colocado. 7 dias seria para a consagração desse altar do sacrifício. Nós temos também o altar de pedras,
Note que para esse altar de pedras não havia tanta exigência como o altar de sacrifício. É porque alguns dizem que o altar do sacrifício ele tinha sido passado pela mão dos homens, ao passo que o altar de pedras não. Vamos ver aí, Êxodo capítulo 20, 24 a 25. Então você tem aqui esses altares. Nós temos o altar do sacrifício, altar de pedras. Olha aí o altar de pedras, 20 e 24. Né? Isso, a 25. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do teu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu uril, profaná-lo-ás. Então veja que essas pedras puras que não haviam passado por mãos humanas, elas não precisariam de nenhum trabalho humano, então não estaria profanado. Ao passo que aquele altar que houvesse passado pela mão dos homens, trabalhado pelo homem, teria que ser santificado. Deu para entender? Qual é a lição, a aplicação que nós temos aqui? Deus, ele não precisa do meu trabalho para operar em minha vida. Ele precisa apenas que eu me renda ao seu querer, à sua vontade, porque assim ele vai operar em mim. Mas aquilo que for trabalhado em mim pelo homem precisa ser santificado. Deus me fez, mas a partir do momento que o homem pecou, eu pequei, nós pecamos, então a partir desse momento nós nos tornamos seres profanos e precisamos nascer de novo para sermos instrumentos de Deus. Ou seja, a verdadeira adoração no altar de Deus não pode ter o trabalho do homem. Tem que ter simplesmente o trabalho de Deus. Ok? Não é a ação do homem. A gente diz assim na igreja, quem quer adorar? Não, quem tem que adorar é você mesmo. Eu não posso fazer você adorar a Deus. A tua adoração ela tem que ser espontânea. Ela tem que ser espontânea, ela tem que ser uma adoração que resulta da tua comunhão com Deus. Mas às vezes existem esses clichês, existem essas modas, eu vou dizer assim entre aspas, esse modismo. Né? Qual é o modismo hoje? Veja se Deus está aí contigo, fala para o teu irmão que Deus vai se manifestar hoje, diga, isso não funciona. A gente faz porque a gente sacode a mão dele e diz aí, feche teus olhos, chama a Deus. Não, você não pode chamar Deus para a sua vida se você realmente primeiro não se consagrar para Ele. Lá em João 3, Jesus diz assim, quem é nascido da carne, é lá pelo verso 6, é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele diz, agora então, se você nasceu de novo, adore ao Pai em Espírito e em verdade. Eu não posso adorar o Pai se primeiramente eu não for trabalhado pelo próprio Deus. Deu para entender? Então na adoração não é eu trabalhar você. Na adoração não é eu lapidar você. Na adoração é você estar lapidado por Deus. Pronto, eu posso dizer apenas para a comunhão. Isso não é errado. Pegue na mão do seu irmão, juntos vamos celebrar o Senhor. Diga, Deus está aqui, a palavra do Senhor está em nós. Isso é uma forma de dinâmica. Mas eu dizer assim, olha, hoje você vai sentir, eu estou totalmente querendo criar uma adoração. E não se cria ambiente de adoração. Você já é um ambiente de adoração. Porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6,19, vocês, e o verso 20, fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Deu para entender? Essa é a mensagem bíblica. Então nós vamos ver aqui que havia o altar de pedras e havia o altar do sacrifício. Está aí na própria palavra de Deus. Vamos ver aí, Hebreus 10, verso 11. E aí as mãos humanas, elas podem profanar esse altar. Vamos lá. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Muito bem. Agora, o que nós temos? Aqui nós temos o sacrifício diário. O que você percebe neste sacrifício diário? Vocês observaram aí que nós temos um cordeiro pela manhã e nós temos um cordeiro pela tarde. Ora, se o homem estava profanado pelo pecado, era cheio de falta e não estava ainda passado pela propiciação diante de Deus, então o sacrifício tinha que ser diário.
Por que tinha que ser diário? Deus querendo estar próximo do homem, Deus querendo estar perto de cada israelita. O sacerdote, que era um representante de Deus, ele fazia sacrifício pela manhã, apresentando um cordeiro, e sacrifício à tardinha, apresentando um cordeiro. Ou seja, ele queria que a humanidade, ele queria que Israel estivesse mais perto dele. E para que eles estivessem, por causa dos seus pecados, era oferecido todo dia, um sacrifício pela manhã e pela tarde. Todo dia, um sacrifício pela manhã e pela tarde. Alguns estudiosos dizem que essa prática ela era constante. E quando você olha para Atos, capítulo 3, verso 1, Pedro e João subiam juntos à oração. Estava lá. Então, aquilo ali é lindo. Eles estavam lá, mas era um sacrifício. Tinha que manter aquele rito. Se você pegar também Daniel 8:11, era considerado uma abominação não praticar esse sacrifício diário. Então, se era um sacrifício diário, bota aqui, meu bem, olha aqui, ó, sacrifício diário. Aqui são as palavras-chave do texto, estou colocando só para você memorizar melhor. Aqui o sacrifício diário, Deus querendo estar. Qual era o propósito, pastor Aziel, desse sacrifício diário? Deus querendo que o povo estivesse mais perto dele, mais pertinho dele, ele mandava fazer sacrifício pela manhã e pela tarde. Olha bem aqui, essa palavra aqui hebraica, tamid, essa expressão aqui no hebraico é continuamente, é constante, era para sempre. Então, eles teriam que fazer isso repetidamente. Olha aqui, ó, a repetição. E quando a gente fala dessa repetição, era Deus querendo estar próximo. Qual era o propósito dessa repetição, desse constante sacrifício? Cada cordeiro inocente que era morto pela manhã e pela tarde tinha um fedor, tinha um odor, porque derramava-se sangue, tinha que queimar o animal, então o cheiro não era agradável. Acompanhava junto com isso a oferta de libação, o azeite, o vinho e o pão. Essas ofertas aqui domésticas, ela acompanhava o sacrifício. Então é muito importante que você atente. Pastor Aziel, e o propósito de tudo isso? Alguns estudiosos dizem que o Lucas capítulo 2, verso 8, os pastores que estavam no campo vigiando aqueles animais, eram animais que seriam sacrificados, segundo algumas concepções, né? O que eu quero dizer aqui claramente para os irmãos é o propósito disso aqui, a repetição. A repetição era a forma de se chegar àquela forma de entrar em comunhão com Deus. Agora, vocês se lembram do hino que nós cantamos aqui? Um dia, glória a Deus, aleluia. Um dia Jesus Cristo vai passando e João Batista diz, capítulo 1, verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui no Velho Testamento a repetição era constante porque apenas havia o kefar, apenas o cobrir. Mas agora o Senhor Jesus, ele viria como Cordeiro perfeito. E de uma vez por todas, vê aí 1 João 2, e de uma vez por todas, ele ia oferecer um sacrifício que não iria precisar mais de repetição. Foi de uma vez. E agora nós olhamos para o Cordeiro de Deus. Eita, irmão, um crente que pega um hino desse da harpa. 1 João 2 primeiro. O crente que pega um hino da harpa. Vê aí como é que diz. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo. Mas se vocês pecarem, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele é a propiciação, a satisfação. Quando você está na presença de Deus, olhe para mim, meu irmão, querida irmã. Quando você estiver na presença de Deus, não fique com aquela, mas eu pequei, eu fiz isso, eu falhei. Olha, ele está dizendo, não, filhinho, não pequeis. Agora, a satisfação de Deus não está em você, que é humano. A satisfação de Deus está em olhar para você
e ver que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário. O que satisfaz a Deus é o sangue de Jesus que purifica o meu pecado e o teu pecado. O que satisfaz a Deus não é ouçam bem, ele é a satisfação. O que satisfaz a Deus não é o quanto você grita, não é o quanto você ora alto, não é o quanto você faz, é o quanto o sangue de Cristo tem um efeito na sua vida. Quando a Bíblia diz, ele é a propiciação, está dizendo, ele é quem causa satisfação em Deus. Meu Deus, ele é quem causa satisfação em Deus. Quando Deus olha para mim e para você, ele tem satisfação em mim e em você. Não é porque tu presta, não é porque eu sou alguma coisa, não. É porque ele olha para a minha vida e para a tua vida e vê o sacrifício. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque só ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, porque um dia Jesus veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, dando seu sangue, a vida, em favor da nossa vida. Isso nos dá o direito de perdão, de reconciliação, de amor. Agora Deus continua conosco. Continua com os teus filhos, com os teus servos, com a tua igreja, adorando e glorificando a Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, nós te louvamos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, ser conosco, Pai, ser com os teus filhos, ser com a tua igreja, dai-nos vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A irmã Maria Mendes, ela pede os parabéns para a sobrinha dela, a doutora Jéssica, e doutor Rafael, que estão no Chile. E o pessoal de Vargem Grande, o irmão Tiago Coelho, pede para mandar um alô pro pessoal de Vargem Grande. Oi, irmão Tiago, aí o pessoal de Vargem Grande, cidade boa, maravilhosa, Deus abençoe. O pastor Luiz Gutenberg, na Espanha, ele diz que ele manda um alô, né? Pede um alô, manda um abraço. Pessoal da Espanha, não é isso? Aí o pastor Luiz Gutenberg. Deus lhe abençoe, meu pastor, e a todos que estão aí servindo a Deus na Espanha, um grande abraço. Que o Senhor guie, que o Senhor guarde, que o Senhor prospere a cada um. E a irmã Leide diz que oferece essa live em gratidão a Deus pela colação de grau do sobrinho dela. Ó, a irmã Leide dedicando aqui essa live em comemoração à formatura de seu filho, né? Sobrinho. Tiago, seu sobrinho. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. A aniversariante, Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares secos, o Senhor fortalecerá os teus ossos, fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Um alô especial para Marisa, lá em Buriticupu. Grande Marisa, minha amiga Marisa, morou conosco aí muito tempo, é uma pessoa especial. Um grande abraço a Marisa, ao esposo. Ó, ao meu amigo pastor Elidônio. Pastor Elidônio é um amigo. Há muitos anos nós temos amizade, desde jovem. Ele, a esposa, a família e a Assembleia de Deus aí em Buriticupu. Grande abraço, né? Parabéns pra você. Nessa data Pai Santo, Pai querido, abençoa tua filha, teus servos, continua prosperando, que essa data na vida dela seja portadora de muitas outras. Dai-nos um dia de paz, de gozo, de bênção, de alegria, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.